Caros amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o cavalete e coisas muito importantes, tá bom? Que algumas talvez eu ainda não tenha falado. Então eu vou pedir uma gentileza, nos auxiliem a divulgar estes vídeos nos grupos de WhatsApp, para os amigos de vocês, nas escolinhas de música, tá bom? Nós vamos falar de 4 coisas que você precisa saber sobre o cavalete, tá bom? É muito importante você saber isso. Antes de nós iniciarmos, como sempre, agradecimento por nos acompanharem, nos auxiliarem divulgando nosso conteúdo, tá bem? E também recados, podem nos enviar o instrumento para eu fazer o ajuste de onde vocês estiverem. É só entrar em contato através do WhatsApp na descrição. É fácil, eu explico bem, né? Você pega o estojo, pacota da maneira que nós instruímos e nos envia. Tá bom? Eu faço o ajuste, te mando um vídeo explicando o trabalho feito e te envio o instrumento. Ou seja, onde você estiver, você terá o benefício de ter um instrumento ajustado aqui por mim, tá bem? Bom, vamos lá. 4 coisas que você precisa saber sobre o cavalete. É muito comum na nossa sociedade generalista a gente comoditizar tudo. O que eu quero dizer com isso? O que é uma commodity? O ouro é uma commodity, a prata é outra commodity e assim por diante. Então, estabelecido que o ouro desta qualidade pesa 1 grama, o material o ouro 1 grama, vamos imaginar que isso aqui é ouro, vai valer a mesma coisa na China, na Índia, aqui no Brasil, em São Paulo, no Uzbequistão, na Armênia. 1 grama de ouro é 1 grama de ouro. Ah, mas o anel, aí é outra coisa. É a mão de obra empregada. Um joalheiro, um artífice com trabalho com maior qualidade vai cobrar um valor diferente. Enfim. Então nós temos o quê? Nós temos existem essas commodities. E aí as pessoas generalizam. Quanto é isso? Vão fazer orçamento como se fossem todos iguais. Não é. Então quando se fala quanto custa um cavalete, tudo isso tem que ser levado em conta, tá bom? É a mesma coisa, ninguém fala quanto custa um carro. Qual é o carro, qual é o ano, qual que é o estado de conservação, como foi o cuidado com ele. Então é a mesma coisa. Primeira questão que você precisa saber dessas 4 que nós vamos falar sobre o cavalete, que vai valer para violino, viola, violoncelo, é a qualidade da madeira. Esta madeira pode ter qualidade ou pode não ter qualidade, pode ser a madeira adequada ou pode não ser a madeira adequada. A posição dos veios, eu já expliquei aqui, quando a gente pega, olha os veios, vê aqueles veios na horizontal, eles podem estar próximos, podem estar distantes. Ali a gente tem o veio, cada veio daquele é um ano, um veio que é feito no inverno, qual que foi o tamanho daquele veio invernal. Então, tudo isso é analisado. Às vezes, você tem um material com preços diferentes porque a qualidade é diferente. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a qualidade da madeira em si vai influenciar muito, tá? Isso é a primeira coisa que precisa saber. Ah, um cavalete não é assim. Eu vou falar aqui um outro assunto que eu nunca falei aqui para vocês por esses vídeos, tá bom? Um exemplo bem simples. Eu vou importar tal cavalete, né? Então eu faço a seleção da madeira, selecionei as peças, né? Aí as peças chegam, né, para mim depois que eu selecionei. Mas vamos falar que eu selecionei o cavalete tal marca 3 estrelas, certo? Então aqui eu tenho 3 estrelas. Então eu peguei aqui, nesse 3 estrelas, muita atenção aqui, eu tenho peças boas, excepcionais, coisas fantásticas que pouco aparecem e peças que estão legais, são justas, mas não estão tão bonitas assim. Então o que eu faço? Eu vou selecionar a melhor possível. Por quê? É o que a gente chama de ganha-ganha. Melhora a qualidade do meu trabalho, tem ganho para o músico. Então, vou selecionar o melhor possível. Perfeito. Né? Selecionei no meu fornecedor
essas melhores peças possíveis. E aí o que vão acontecendo? Vão ficando as mais simples. Meu fornecedor é fora do Brasil, né? O próprio fabricante. Vão ficando lá aquelas peças que não são tão bonitas. E muitas das vezes fazem um lote com aquelas peças que não estão muito bonitas, o próprio fabricante, porque ela encalhou ali, e vende mais barato. Então, você às vezes tem peças com o mesmo selo, mas qualidades diferentes. Por favor, vamos entender isso com clareza. Viram como esse vídeo aqui é precioso? Por isso eu estou pedindo ajuda a divulgar esse vídeo, esse conteúdo aqui. Então, não é, é tanto tal peça, quanto custa tal peça? É a qualidade do material que vai ser colocado no seu instrumento, tá? Então, primeira coisa é essa, que você precisa entender, a qualidade da madeira. Pode oscilar. Ah, mas é a mesma madeira. Não é, é a mesma espécie. Eu já expliquei várias vezes, não vou me alongar aqui. Tem a árvore, aqui tem o pé do monte, aqui tem a parte mais alta, ali recebe mais vento, tal lugar menos, uma árvore que está no pé do monte, uma que está em cima do monte, enfim, né? Uma que cresceu numa região longe de ribeiro, então tem diferença, tá? Mesmo que o fabricante tenha colocado aquele selo igual em 1000 peças, haverão naquelas 1000 peças mais privilegiadas e peças que não estão tão boas. Isso porque eu não vou nem entrar no assunto aqui de peças que não são originais, porque eu não quero dor de cabeça para mim, né? Não quero ninguém depois me pressionando, né? Então eu não vou nem falar de peças que não são originais. Estou falando dentro de peças originais aqui, tá bom? Falando em peças adequadas. E aí nós temos a segunda questão, que é o tempo de secagem, que é muito importante para a madeira do cavalete. Então, vamos imaginar o seguinte: como que funciona normalmente com boas peças, com bons produtores? O bloco, vamos imaginar que isso aqui é um bloco, tá? De madeira, né? Que essa minha caixinha aqui é o seu bloco de madeira. O bloco seca pelo tempo que o fabricante determina. 5, aqui a gente não trabalha com nada com menos do que 5 anos na secagem primária que eu estou falando aqui. Secou 5 anos, aí vai para o corte. Aí cortou aqui, vamos dizer que tirou essa peça daqui, né? Então cortou. Então você tem o que? Uma secagem primária. O material, o bloco seca, tá? E depois que ele seca, ele é cortado. Então secou e foi cortado. Essa secagem primária pode ser de 5 anos, eu não aceito nada menos do que isso, 5 anos, 15, 25, 30 e já vi até de 50 anos. Perfeito. E aí normalmente o que acontece? As peças são cortadas, pegam e já vão para ajuste. Essa é a segunda questão, tempo de secagem. O que eu faço aqui no meu ateliê, na minha empresa? Eu pego essa peça, ela secou, foi cortada e eu pego e deixo mais alguns anos a madeira depois de cortado, o cavalete depois de cortado, secando. Aí ele vai ganhar esse aspecto amarelado. Então eu vou dizer assim, teve a secagem primária, que foi aquela do bloco, e agora ele vai receber uma secagem secundária. Tudo isso para termos o máximo de cuidado com o seu instrumento, o máximo de respeito com o seu instrumento. Então tem essa questão, tá? Secagem primária e secagem secundária. A madeira não fica amarelada assim à toa. Isso aqui não tem nenhum tratamento na madeira, nenhum acelerador, nenhuma câmara. Aqui é secagem natural. Tá? Secagem natural. Tem problema fazer assim? Eu não vou entrar nesse mérito. Eu estou dizendo como eu faço o cavalete, tá? Como que funciona a secagem do cavalete. Certo? Entendido isso. Essa segunda questão é muito importante. Outra coisa dentro dessa segunda questão, antes da gente ir para a terceira, nós temos aí o que? A maneira como se armazena. Eu já dei esse exemplo, é um exemplo bem simples, mas isso aqui não é uma coisa que você pode deixar de qualquer jeito, né?
ele tem que ficar armazenado da maneira certa, a madeira tem que respirar. Não é, vou usar esse exemplo, eu poderia depois procurar um melhor, mas não é um eletrodoméstico. Você põe aqui, não. Tem a maneira certa de armazenamento. Então tudo isso a gente se preocupa aqui, tá bom? E terceira questão, a qualidade do corte quando ele é cortado. Não estou falando nem do ajuste ainda. Então tá lá o bloco, foi cortado, existe uma qualidade do corte, dos desenhos, tá? Da precisão. Vai ser ajustado depois, vai, mas essa terceira questão é importante, tá? A qualidade do corte, tá? Como que foi feito esse corte. E nós vamos para a quarta questão, que é muito importante, que é a qualidade do ajuste, né? Como eu já falei, a peça vem bruta e precisa passar por um ajuste. Isso quem nos acompanha já sabe. E aí nós temos a seguinte questão. Vamos imaginar a melhor carne do mundo, uma das melhores, o que é considerada por muitos uma das melhores, o bife de Wagyu, da raça japonesa, aquele boi que, segundo dizem, toma cerveja, recebe massagem, fica na sombra, que tem um marmoreio fantástico, que um pedaço de carne desse custa R$2.000. Você tem a melhor, o que é considerado um dos melhores. E você dá esse insumo na mão de uma pessoa que não sabe cozinhar. Você não vai ter uma extração interessante de qualidade, certo? Quando você dá na mão de um chefe de cozinha, você tem alguém que sabe preparar e um material bom, é a mesma coisa o ajuste. Não adianta você ter essas três premissas que eu falei se você não tem um ajuste fantástico. E aí entra, estou falando, eu trabalho aqui para orientar nossos amigos. Toda a qualidade do ajuste, que não é só aquela coisa de pezinho, ângulo e espessura. Esses três elementos é o que às vezes a gente mais falta, né? Por exemplo, no meu caso, eu trabalho aquele ajuste com os chanfres, igual eu já expliquei aqui como funciona o nosso trabalho, num vídeo bem antigo, mais de 4 anos, tem mais de 20 minutos eu explicando como funciona o nosso ajuste. Pés bem assentados, ângulos, chanfres, arqueamento da base, brasão carimbado a fogo, tudo artesanal, não tem escala. Quem não está familiarizado com esse conceito de escala, o que é escala? Escala é quando você faz numa linha de produção. Um faz aqui, um corta aqui, imagina uma fábrica, por exemplo, de automóvel. É escalável, você vai, na verdade é escalonável, mas enfim, você consegue escalar, né? Aqui não. Você precisa fazer 1 a 1. Eu preciso fazer 1 a 1. Né? Se entram 1000 instrumentos para ajuste, é um exemplo, né? É um exagero, eu tenho que ajustar os 1000. Né? É diferente de uma linha de produção, onde aperta um botão aqui, entra mais funcionário, põe mais máquina e cospe pronto do outro lado. Não, então, esse quarto elemento é muito importante. Então tá aí, neste vídeo, 4 coisas que é importante você saber sobre o cavalete. Existiriam milhões, pode ser mais alto, mais baixo, mas existem milhões, tá bom? Então, espero que tenham gostado deste conteúdo que eu preparei para vocês, que vai ajudar muito a vocês entenderem sobre o cavalete, os cortes, os chanfros, a madeira, mais a madeira, né, em si, que é muito importante, tá bom? Espero que tenham gostado e, por gentileza, divulguem esse vídeo. Aqui é um vídeo muito importante para ajudar os músicos, tá bom? Muito obrigado por nos acompanharem.